Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa página Giz e Luta, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mogi, né? Nós estamos aqui hoje com o vereador, né? Rodrigo Valverde, e pré-candidato a prefeito. E também com nossos dois amigos, né? Como sempre, o Diogo e o Fabrício, na nossa página. E nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a cidade de Mogi, né? Como vive essa pandemia, no olhar do vereador, né? Como ele vê essa pandemia, como ele se coloca na frente dessa pandemia também, né? Como que ele vai realizar, se caso for eleito, né? O que ele poderia fazer pela cidade de Mogi. Então, eu queria que o Rodrigo se apresentasse, né? Um pouquinho para a gente, tá? Rodrigo? Olá, boa tarde, os professores Gerson, Diogo, Fabrício, a todas e todos que nos assistem aí pela página Giz e Luta. Uma honra, uma satisfação estar com vocês. Eu estou de carona aqui neste momento, chegando em casa. Meu nome é Rodrigo Valverde, eu sou advogado, estou vereador, fui nascido e criado na cidade de Mogi das Cruzes até os 5 anos. Morei em vários bairros. Eu acho que tivemos um probleminha com o Vila Rodrigo Moraes, aí. meus pais reconectou. O Rodrigo Parei na Vila Moraes? Não, antes. Perfeito. Antes. Bom, sou mogiano, né? Meus pais, fui gerado no Jardim Ivete, depois meus pais se mudaram ali para Vila Moraes quando eu nasci nos pai mãe pobre. Depois, por um ano, a gente morou de favor lá com a irmã do meu pai em São Paulo, fizemos um período também em Barueri. Depois fui para o Mogilar, depois Jardim das Bandeiras. Então fui um nômade aí até os 5 anos de idade, de 6 meses, ou de 1 em 1 ano, trocando de casa sempre, ora por conta do desemprego, ora por conta do emprego mais próximo. Mas aos 5 anos, meus pais se mudaram no Jardim Camila, e lá eu fiquei até os 26 anos de idade. Hoje estou no bairro do lado aqui, Mogi Moderno, casado, e enfrentando o sistema aí, né? Todas as contradições do sistema, toda essa classe política aí que, infelizmente, eles, quando são eleitos, eles devem muito favor para financiadores de campanha e não representa a população que deveria representar. O orçamento da cidade todo engessado, todo comprometido aí para o Grupo Elbor, para o Grupo Júlio Simões, para o Grupo Rori, para fornecedores da prefeitura com contratos com um preço muito esquisito, um preço muito elevado. Então a gente fez esse mandato aí lutando, organizando a população nos bairros, principalmente nos bairros periféricos que não tem infraestrutura. Mostrando todo o debate do orçamento. Tá falhando, Rodrigo. Normalmente a gente... Rodrigo, tá picotando o seu som. Rodrigo, tá me ouvindo? Tá cortando. O senhor está me ouvindo, Rodrigo? Tá picotando, né? Acho que a conexão dele deu uma falhada, que deve estar a conexão dele deu uma falhada. Deve ser, né? Isso. Acho que deve, porque ele entrou, acho que não tá entrando na casa dele, então acho que tá... Tirar um pouquinho ali, que a prefeitura gasta no grupo de Simões. Nossa. Rodrigo Valverde, tá escutando? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Então... Agora sim. Tá indo bem o som? Agora sim. Tava picotando. É que na verdade, Rodrigo... Neste instante... Sim. Voltou? Sim, sim. Tá. Agora não vai dar mais problema que eu cheguei no Wi-Fi aqui. Melhorou o som? Melhorou. Então, Rodrigo, você estava fazendo uma abertura falando um pouquinho do seu trabalho, da sua luta em relação a Mogi das Cruzes, né? A gente sempre aqui na nossa página, a gente tem conversado com algumas pessoas sobre isso, pré-candidatos, né, que a gente conversou,
todos nós temos esse consenso de luta pelo que está aí, né? Mogi é uma terra de coronel, uma cidade conservadora. O Diogo sempre usa essa expressão, né? Que o Diogo ele veio da Zona Leste de São Paulo, mora aqui em Mogi há uns 10 anos, mais ou menos. E, olha lá, acho que ele caiu e voltou. Voltou. Então, eu vou passar para você fazer uma primeira explanação pelo seguinte: a gente sempre começa conversando aqui nos papos que a gente vem tendo sobre a Covid, né? E assim, eu queria que você colocasse numa ótica um pouco diferente. Por quê? Como nós comentamos aqui antes de entrar no ar, nessa questão das 3 esferas, eu também condeno as 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, que elas, às vezes o pessoal acha que elas são diferentes, mas elas não são. Eu acho que a única diferença é que o Bolsonaro ele já mete o pé e já mostra o que ele é. E o Dória e o nosso Marcos Mello, eles dão aquela disfarçada, né? Aquela politicagem para mostrar o bom menino, né? Mas, na verdade, todos seguem na mesma toada, né? Na mesma forma de governar. E, assim, eu queria que você comentasse como é que você vê o enfrentamento de Mogi das Cruzes em relação à Covid e as suas consequências. Por que consequências? Nós tivemos aí, acho que tem 15 dias, aquele fato com os guardas municipais, que eu gostei do seu posicionamento, porque eu vi vários vereadores publicando em rede social, eu sou solidário, né? Legal, que pena, né? Que apanhou um senhorzinho de 50 e poucos anos. Só que isso não resolve o problema da Guarda Municipal. Você fazer um texto bonito lá no Face, não resolve nada. Então, eu quero entender desses vereadores o que eles fazem lá na Câmara, qual é o trabalho deles em relação a isso. Então, eu queria que você comentasse o enfrentamento de Mogi sobre a Covid, porque só agora parece que está liberando o teste, mas assim, é um colega nosso que faz parte do grupo aqui, ele entra de vez em quando, Douglas, ele teve problema, ele não conseguiu fazer o teste, apresentando todos os sintomas. Isso depois de uma reportagem que a TV Diário mostrou, então, às vezes, a teoria não chega na prática, né? Eu tive a Covid no final de maio, eu só fui fazer um teste por outros viés, não consegui atendimento pelo governo municipal. Então, eu queria que você comentasse isso, o enfrentamento da pandemia em Mogi das Cruzes e essas consequências, porque o que aconteceu com os guardas municipais é essa inconsequência de governo. Por quê? Não dão respaldo aos guardas municipais, eles têm que ficar indo nas periferias, são vários chamamentos, eles não vão dar conta, não tem como. Eles são agredidos porque começa a flexibilização dessa maneira toda bagunçada, então o pessoal acaba indo para a rua mais do que já estava indo. Então, eu não sei se deu para você acho que, compreender a minha lógica aí, eu queria que você comentasse sobre isso. A pandemia e as suas consequências, porque não é só questão da saúde. Quando a gente vê uma situação dessa da Guarda Municipal, é uma consequência da incompetência do governo local em lidar com tudo isso. Tá certo, Rodrigo? Queria que você explanasse um pouquinho sobre isso e agradecer novamente a sua presença aqui. Professor Fabrício, Diogo, Gerson, todos que nos assistem aqui na página Giz e Luta, quero pedir desculpa aí por problemas na conexão no início da minha fala. E respondendo ao professor Fabrício, infelizmente, a preocupação do Marcos Mello, do João Dória e do Jair Bolsonaro, seja na nossa cidade, no nosso estado de São Paulo, seja no país, foi justamente garantir a economia, garantir o lucro acima da vida. O Bolsonaro nega a gravidade da pandemia até hoje. Até hoje, já em agosto, ele nega a existência da pandemia. Porém, ele utilizou o argumento da pandemia em março, dia 26 de março, para liberar gratuitamente para os bancos privados, 3 ou 4 bancos, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse dinheiro manteria o país todo por um ano. O país parado, esse dinheiro era o suficiente para garantir aí um lockdown por um ano do nosso país. Mas ele liberou, usando a pandemia para os bancos, e fala para o povo o discurso que o governo não tem dinheiro e que lockdown, quarentena, isolamento social é uma besteira, é uma histeria. Então isso vem de cima para baixo. Chega no estado de São Paulo, o governador João Dória, o prefeito Marcos Mello, eles pensam como o Bolsonaro. Eles preferem o lucro, priorizando mais do que a própria vida. Porém, eles sabem que se estourar o sistema de saúde, se tiver um colapso no SUS, nos hospitais municipais, nas UTIs, o resultado para eles seria muito negativo do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político. É por isso que só por isso, por questões eleitorais e não por questões sanitárias, questões de saúde, eles foram obrigados a obedecer os protocolos dos órgãos internacionais de saúde, a OMS, por exemplo.
Então, no estado de São Paulo e nos municípios, quase que na totalidade deles, teve o isolamento social, muito mal feito, diga-se de passagem. Aqui em Mogi das Cruzes, que é o nosso caso, por exemplo, a prefeitura não deu nenhum auxílio econômico para os estabelecimentos poderem fechar. A prefeitura não se preocupou em manter os empregos das pessoas que estavam formalmente registradas. A prefeitura não disponibilizou para a população um auxílio para ter acesso à renda emergencial. A prefeitura não ofereceu nenhum programa municipal de renda. A prefeitura não fez testagem em massa. A prefeitura não fiscalizou como deveria as aglomerações de pessoas em diversos pontos da cidade. Qual foi o resultado prático disso? Cerca de 250 mortos na nossa cidade, o maior caso de mortos em todo o Alto Tietê, sendo que o Alto Tietê é uma das regiões do país que mais tem casos de óbitos, e infelizmente para a nossa cidade lidera o ranking aqui na região. Vários estabelecimentos fechados, milhares de mogianos desempregados, e infelizmente ainda sem uma política efetiva de isolamento social, de testagem em massa, de controle da pandemia. Então, o prefeito falhou de todas as formas possíveis. Não conseguiu agradar os empresários e a nossa cidade é a cidade que mais matou pela Covid-19 no Alto Tietê. Desde março, eu venho fazendo diversas recomendações. Tem um empréstimo aí milionário, 400 milhões de reais de empréstimos para todos nós, mogianos, pagarmos dinheiro dos nossos impostos, que vão ser aplicados no empreendimento privado do Rori, da Elbor e da família Pfeffer, ali na região do Rodeio César de Souza. Eu pedi para o prefeito, esse empréstimo está feito em dólar. O dólar já está quase a R$6. Vai ser um absurdo. A cidade, em plena pandemia, no momento pós-pandemia, vai ser um momento ainda difícil economicamente, vai ter muito desemprego, e a gente vai comprometer o nosso orçamento para favorecer grupos empresariais, pequenos grupos. Não vai garantir o emprego? Então, eu pedi para o prefeito revogar esse empréstimo, apresentei uma emenda numa proposta do prefeito, infelizmente, só eu e o vereador Iduígues do PT votamos a favor dessa minha emenda, os demais 21 vereadores votaram vergonhosamente contrários, e esse dinheiro era justamente para acolher as pessoas que não tiveram acesso à renda emergencial do governo federal, aos estabelecimentos que foram fechados, para a gente conseguir efetivamente ter um isolamento social decente na cidade, garantindo o controle da doença, conseguindo recursos para fazer testagem em massa. Não foi feito nenhum controle das rodoviárias, um verdadeiro absurdo. Araraquara, por exemplo, que é uma cidade também de um porte igual a de Mogi das Cruzes, tem 50 vezes menos casos que Mogi das Cruzes. 50 vezes menos casos. Uma cidade de porte grande também, mas lá o prefeito fez testagem em massa, garantiu um isolamento social efetivo, fiscalizando, só autorizando as pessoas a irem para as ruas, se tivesse de fato motivo para estarem nas ruas, se não tivesse como evitar, controlou o acesso pelas estradas que ligam à cidade, aqui em Mogi são menos estradas, inclusive, controlou o acesso da rodoviária, localizou quem trabalhava em outra cidade, identificou quem trabalhava em outra cidade, auxiliou os empreendimentos que foram obrigados a fechar. O exemplo disso é que a economia lá está fluindo, não tem um desemprego em massa, e é a cidade, proporcionalmente, que menos morre pessoas por Covid-19. Então, a gente poderia copiar, é o prefeito Edinho, que por coincidência também é do Partido dos Trabalhadores, fez exatamente ao contrário do que fizeram Marcos Mello em Mogi, João Dória em São Paulo e Jair Bolsonaro no Brasil. Quero lamentar esse caso, Fabrício, e aproveitar também para rapidamente responder o seu outro questionamento, que foi sobre a agressão dos guardas municipais. Eu sou testemunha que a presidente da Associação e do Sindicato dos Guardas Municipais do Alto Tietê, há mais de ano, formalizou um pedido falando que os rádios da prefeitura estão incomunicáveis, são rádios analógicos, completamente obsoletos, e ela pediu, é um material barato, que é um rádio digital que não falha, que de fato socorre o guarda numa situação de emergência. E o prefeito, que faz tanta propaganda da Guarda Municipal, gasta tanto dinheiro, dá tantas isenções de impostos para o Grupo Júlio Simões, para o Grupo Elbor,
não comprou, alegando que não tem orçamento para comprar rádios digitais. A Érica Branco, que inclusive é candidata a vereadora pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ela sofre uma grande repreensão, é ameaça toda hora ser exonerada, a prefeitura inventa motivos para entrar com processo de sindicância contra ela, apenas porque ela organiza os trabalhadores para reivindicar os seus direitos. Infelizmente, as instituições de segurança pública, seja a Guarda Municipal em nível municipal, seja a Polícia Militar, infelizmente são aparelhos que servem para oprimir os pobres, principalmente a juventude periférica e negra. Né? Mogi das Cruzes não tem nenhum programa de renda, de qualificação profissional, de inclusão social, de cultura, de lazer, de esporte para a juventude, não tem nenhuma política pública nesse sentido. E o Parque Botira, que é um espaço público, a juventude estava lá, e teve um atrito com apenas 2 GCMs, um senhor de 50 e poucos anos, e uma moça, uma mulher, e os adolescentes, sem nenhuma política pública para eles, de forma covarde, agrediram os 2 guardas municipais, que tinham ali a menos de 80 metros, repito, a menos de 80 metros, tinham mais 2 viaturas da GCM e mais uma viatura da Polícia Militar. Tivesse um sistema integrado e um rádio funcionando, essa fatalidade não aconteceria. E aconteceu por falta de políticas públicas para a juventude, falta de preparo dos nossos aparelhos de segurança para saber dialogar com a juventude, dispersar sem violência, conscientizar o risco da aglomeração, mas, infelizmente, a nossa cidade é só maquiagem, é só propaganda enganosa, porque na prática ela falha em todos os setores, em diversos setores. Desculpa se eu me estendi aqui na resposta, mas foram 2 perguntas aí que mereciam aí uma contextualização. Obrigado pela paciência. Diogão, toca o barco aí. Acho que o Rodrigo já deu fez alguns apontamentos aí que eu sei que você quer também desenvolver em cima disso aí. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo Valverde. Acho que o Diogo tá falhando. Diogo? Satisfação ali tá falando com você. Acho que tá cortando, né? Tá cortando um pouco, mas agora tá bom. Tá pior que o meu no início aqui na live. Estão me ouvindo, Jair? Tá me ouvindo? Agora sim. Pode falar. Deu uma cortada aqui, mas já voltou. Então, primeiramente, satisfação aqui estar conversando com você. Rodrigo, não lhe conheço pessoalmente, mas a gente conhece um pouco a sua história e a sua luta, né? Hoje o jogo, acho que tá caindo. Não, acho que tá meio... Enquanto o Diogo Rodrigo, tá... Olha lá, cortou. Ô, Diogão, vê se você vai pelo 3G, cara. Acho que tá meio... Vai pro 3G. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der, eu vou pro 3G aqui. Mas assim, aproveitando que tá assim, na lata, Rodrigo. Na lata. O que a prefeitura poderia ter feito? Eu sei que você já explanou sobre, tá? Mas eu quero focar na questão da saúde, dos serviços de saúde aqui de Mogi. Principalmente os serviços de saúde da família. O que a prefeitura poderia ter feito de diferente, né? Para impedir esse número crescente de mortos que a gente vem tendo aqui em relação à Covid. E outra questão, tá, é sobre também essa pressão que as escolas particulares têm feito, não só as escolas particulares, os empresários têm feito para o retorno às atividades comerciais e principalmente ao retorno às aulas. O que você acha disso aí? Quero ver seu ponto de vista aí. Que legal. Diogo, um prazer também conversar contigo. Também não tenho a honra de te conhecer pessoalmente, mas já é uma satisfação aqui estar batendo papo nessas novas tecnologias, né, que a pandemia nos obrigou a utilizar. Olha, a prefeitura, por exemplo, poderia gastar menos no hospital de campanha. Ela gastou 3 milhões de reais num hospital de campanha que não tem, são 200 leitos e não são UTIs, são enfermarias. Claro que pode adaptar alguns para UTI, mas não se justifica tamanho preço. Eu já representei no Ministério Público,
já existe um inquérito civil apurando essa contratação milionária. Em Santo André, por exemplo, teve um mesmo hospital de campanha, 100 leitos, e lá foram 315 mil reais. E aqui o dobro de leitos, é verdade, 200 leitos, porém quase 10 vezes mais. Então, a gente já mostra aí que tem um gasto desnecessário com a saúde. Este é um ponto. Acaba de renovar por mais 23 dias o aluguel do hospital de campanha, pagando quase R$1 milhão. Veja quanto dinheiro indo para o ralo. Comprou máscaras no valor de R$80 a unidade. Falaram que era um filtro especial, mas não era. Tanto é verdade que a prefeitura entrou na justiça para revogar essa compra. Um verdadeiro dinheiro jogado no ralo, né? Mais de R$600 mil gastos com máscaras que a gente nem está utilizando. Agora, já pagamos a empresa estranhamente, a empresa que vendeu essas máscaras para a gente, ela tem um capital social de R$10 mil, percebam, o capital social da empresa é de R$10 mil, e a prefeitura faz uma compra desta empresa por R$600 mil. Não é esquisito? E o pior, já pagou, o produto que recebeu não vale o que pagou, por exemplo, R$80 a unidade da máscara, o filtro não é especial, coisa nenhuma, e agora a prefeitura que já pagou entra com o processo para pegar esse dinheiro de volta. Vai pegar como se o capital social da empresa é de apenas R$10 mil? Então, uma vergonha na gestão da saúde. Todos os recursos, recebemos milhões de reais em recursos federais, em recursos estaduais, de todo o Alto Tietê, a cidade que menos utilizou esses recursos da União e do Estado de São Paulo foi exatamente Mogi das Cruzes. Não gastou 15% do total de dinheiro que veio para combater a pandemia. Não deu um centavo de auxílio para os empreendimentos que foram obrigados a fechar durante a pandemia. Não fiscalizou as grandes empresas, as operadoras de telemarketing, a prefeitura deixou correr solta. Não fez a mínima fiscalização. Até hoje, eu intervi lá, defendendo os trabalhadores para ter condições mais seguras de atuação. A empresa nos ouvindo, se fosse a prefeitura, tinha muito mais força, eu sou apenas um vereador, mas mesmo assim, a empresa constrangida, com os trabalhadores colocando seu emprego em risco, mas exigindo condições seguras de trabalhar. As empresas acabaram dando férias antecipadas para 1/3 do seu efetivo, conseguiu colocar 1/3 do outro efetivo para trabalhar home office e 1/3 trabalhando no espaço físico da empresa, que mesmo assim tem risco, e aí a empresa garante lá que está colocando álcool em gel, que está colocando cadeira sim, cadeira não, para cada trabalhador atuar, mas diariamente eu recebo reclamações dos trabalhadores que esses protocolos não estão sendo atendidos pela empresa. E a prefeitura, eu oficiei, chamei o prefeito, mandei o WhatsApp para o prefeito intervir, a prefeitura vergonhosamente não fez absolutamente nada para defender a vida e a saúde dos trabalhadores do telemarketing, que são os mais expostos aqui nesse período de pandemia. Recentemente fiz um projeto de lei para que os aplicativos, essas tecnologias que estão aí empregando milhões de brasileiros de forma precarizada, sem nenhum auxílio, como entregas de alimentos, como essas caronas de táxi por aplicativo, fiz um projeto de lei que a prefeitura poderia muito bem exigir para que esses aplicativos atuassem na cidade, que é nada mais nada menos que disponibilizar um espaço físico para ter sanitário, para ter água potável, para ter álcool em gel, para ter energia elétrica para recarregar o celular, para esses trabalhadores poderem descansar na hora que não tem um pedido, enfim. Então a prefeitura poderia fazer N ações, copiando cidades que deram certo. Por exemplo, citei aqui o caso de Araraquara, que fez testagem em massa, que controlou o acesso das pessoas que vinham de fora na cidade, inclusive os terminais rodoviários, que auxiliou financeiramente, com orçamento municipal, as pessoas para terem condições de cumprirem o isolamento social, e fiscalizaram de forma efetiva a aglomeração das pessoas nas ruas. Aqui em Mogi foi uma verdadeira festa. Campeonatos de pipa, campeonatos de futebol, baile funk, churrascada. O próprio prefeito contraiu Covid-19, ou pelo menos alegou que contraiu. Então, assim, Diogo, todo o exemplo que não deve ser seguido, Mogi das Cruzes fez. Gastou dinheiro demais, pagou muito caro
o que dava para gastar menos para ter o mesmo serviço. Todo o dinheiro arrecadado da União e do governo estadual para combater a pandemia, o prefeito não utilizou. O prefeito não deu nenhum auxílio financeiro para os estabelecimentos que foram fechados, não deu nenhum auxílio financeiro para as pessoas que não tiveram acesso ao recurso federal, não fez leis ou não fez ações que mantesse o emprego das pessoas durante a pandemia. Eu, por exemplo, fiz diversos projetos de lei, entre eles, para revogar imediatamente a isenção de impostos das empresas que são beneficiadas e demitam funcionários durante a pandemia, obrigando a prefeitura a contratar alimentos de produtores locais da nossa cidade para garantir de renda e emprego na nossa cidade. E o prefeito simplesmente não fez nenhuma medida para impedir a demissão em massa de trabalhadores, que já são milhares aqui em Mogi. Mais de 5 mil mogianos perderam emprego durante a pandemia, sem nenhuma ação concreta do prefeito, que não fez testagem em massa, não controlou as pessoas que trabalham fora, não fiscalizou as aglomerações nas ruas. A gente matou pessoas demais e falimos CNPJs demais. Uma verdadeira vergonha, infelizmente, aqui em Mogi. Realmente, Mogi parece que não parou, né? Mogi eu fui na cidade ontem, tá muito cheia a cidade, não parou. Tem alguns questionamentos, Caio, bastante aqui, não tô vendo Caio, aqui. O Caio foi o outro, esse é o Rodrigo, pô. O que eu pensei no Caio, uma coisa que eu ia falar, daí eu mudei de ideia. Ô, Rodrigo, desculpa. Rodrigo, tem um questionamento falando sobre a SEMAI. Eu também concordo, porque a SEMAI, ela não, por exemplo, alterou os valores de esgoto, da água, né? Porque nós vivemos uma pandemia, muitas lojas fecharam, né? Muitas lojas, né, fecharam a porta, ficaram 3 meses completamente com as portas fechadas e pagam o valor que era cobrado antigamente, sem nenhum desconto. Exatamente. A única medida que o SEMAI adotou, e com muita pressão popular, muita pressão política, foi de não suspender o fornecimento de água, mesmo para que mesmo as pessoas inadimplentes. O SEMAI, durante a pandemia, não fez cortes de água. Mas, como você bem disse, continua cobrando a taxa, ainda que mínima, que na verdade mínima é só o nome, porque é uma taxa relativamente pesada, principalmente as taxas comerciais. Vários comércios fechados e o SEMAI não perdoou 1 centavo, cobrou igualzinho como se estivessem funcionando. Então, é uma medida a menos que o SEMAI deveria ter adotado para ajudar os estabelecimentos, para ajudar as pessoas. Poderia dar algum desconto, ainda que a gente sabe que em casa, as pessoas obrigando a cumprir quarentena, mesmo que não foi o número expressivo que a gente esperava, as pessoas em casa, elas consomem mais água, né? Então, era possível diminuir um pouquinho o seu lucro, porque o SEMAI, sim, embora seja uma autarquia, é um equipamento que dá lucro, poderia garantir água potável, de qualidade para as pessoas, e poderia cobrar menos, ou até não cobrar dos estabelecimentos que foram fechados, poderia diminuir um pouco o valor da tabela normal, porque é uma situação anormal, e infelizmente também a nossa autarquia deixou a desejar nesse período de pandemia. Legal. Então, tocando o barco aqui, Valverde, falando sobre essa questão, uma coisa que você falou da cidade maquiada, né? E até o Jair se confundiu, a gente conversou com o Caio algumas semanas atrás, e assim, uma coisa que eu comentei com ele, que eu sempre achei, é que Mogi, nós temos, parece que é bom, né? Parece que é bom, mas não é. Né? A saúde, principalmente, se você vai ver, você tem uma única, que é uma clínica em Jundiapeba, você tem uma nova UPA chegando, você tem uma AME, né? Você tem mais uma UPA, né? Nós temos acho que 3 agora, nós temos alguns postos que funcionam 24 horas, Vila Suíça cortou, lembro que você comentou também, já vi lá você comentando sobre isso, só temos Jundiapeba e Jardim Universo, mas se você for comparar, provavelmente a gente compara com o que está pior, né? Então, se você comparar com Ferraz de Vasconcelos, nós estamos bem, né? Se você comparar com os outros municípios, mas
com o potencial que nós temos, é igual a gente tá brincando de futebol aqui, né? Perder pro Mirassol não dá, né, Valverde? Então o São Paulo é muito mais forte que o Mirassol, tem que mostrar algo mais. Então Mogi é um pouco disso. Mogi... E aí, por outro lado, eu tenho uma mãe que tem problema, ela tem problema de glaucoma, oftalmo, e eu já corri com ela para um monte de lugar, para São Paulo. Na verdade, ela já foi até sozinha uma vez para fazer de trabalho e não consegui levá-la. E aí eu lembro que o Dória cortou alguns convênios de tratamentos que ela fazia em algumas clínicas lá, o Dória, quando entrou na prefeitura, cortou. Então, assim, parece que um simples cuidado a gente não tem. Então, como é que a gente pode melhorar? Como é que você, na Câmara, atua em relação a isso? Que parece que nós temos uma boa saúde, porque a gente tem posto de saúde aqui, posto de saúde ali, clínica disso, clínica daquilo, né? Eles gostam de colocar uns nomes bonitos. Aliás, eu vi uma live que você teve, acho que não sei, esqueci o nome da uma secretária que trabalhou em Suzano, que ela comentou muito sobre Célia isso. Bortolotto. A Célia, até comecei a seguir ela achei interessante a forma dela, a forma administrativa que ela colocou a saúde, né? E parece que nós temos tudo muito bom. Então tá saindo mais uma maternidade, mais a maternidade de Bras Cubas você tem, ao Hospital de Bras Cubas você tem várias pessoas de fora, porque não tem estrutura nos outros municípios, eles vêm para cá, é natural. Nós temos aí, acho que mais de 700 mil pessoas naquele sistema do SIS, né? Um dado, né? Se não me engano é isso, eu já vi até você comentar. Você tá por dentro, Fabrício? Eu tô por dentro, cara. Então, assim, é complicado, que a gente tem um potencial muito grande. Vamos falando agora especificamente da saúde, que é um tema dos mais importantes, né? A saúde é o que nos permite a vida, vamos dizer assim, né? E só que na prática é muito dificultoso, todas as ações são muito difíceis, você demora, você não tem um atendimento. Queria que você explanasse um pouquinho sobre isso, Rodrigo. Que legal essa pergunta, Fabrício. De fato, Mogi das Cruzes é uma cidade completamente maquiada, que vive de marketing, enganando a sua população. Vocês entrevistaram o Caio aí, e o Caio também de marketing, ele entende muito. Eu vejo propagandas dele dizendo que ele defende a transparência, que defende o combate à corrupção, porém cansou de votar contra requerimento de informações meus, tanto do Iduígues quanto os meus. Foi coautor de um projeto de resolução absurdo, que impede o vereador de fiscalizar o prefeito. Ele foi um dos 21 vereadores que assinaram. Então, ao mesmo tempo que ele faz um discurso para a população, falando uma coisa bonita, a prática é completamente oposta ao discurso. E assim são os nossos governos ao longo da história. Né? Você falou muito bem, Fabrício. Mogi das Cruzes, ela é a cidade polo da região. Mogi das Cruzes foi fundada em 1560, o Brasil foi em 1500, Mogi das Cruzes em 1560, pelos bandeirantes. A entrada da cidade tem um bandeirante gigantesco lá, né, que tomou essa terra aqui na Mão Grande, e essa terra pertencia às famílias das capitanias hereditárias, que pegava aqui em Mogi todo o Alto Tietê, um pedaço de Goianazes que pertence à capital, um pedaço da cidade de Tiradentes, um pedaço do Vale do Paraíba, Jacareí pertencia a Mogi das Cruzes, um pedaço de São José dos Campos pertencia a Mogi das Cruzes, para vocês terem a dimensão do tamanho da nossa cidade, que era uma grande fazenda que pertencia a uma família provavelmente tradicional de Portugal, e ao longo do tempo, essas famílias, elas foram se concentrando aqui na cidade de Mogi das Cruzes e foram tendo emancipações, né? Graças à linha férrea. A gente tem aí a cidade de Suzano, que pertencia a Mogi, Poá, que pertencia a Mogi, Ferraz de Vasconcelos, que pertencia a Mogi, depois Santa Isabel se emancipou, Arujá se emancipou, Jacareí, Guararema, São José dos Campos, por aí vai, Guaianazes ficou pertencendo a São Paulo. Para a gente ter uma ideia, que a cidade não é estruturada assim, da noite para o dia, por causa de um prefeito ou outro. É a história da cidade, com famílias tradicionais de Portugal, mantendo fazendas aqui e se aperfeiçoando no sistema capitalista ao longo dos séculos. Aqui nós escravizamos muitas pessoas aqui, exploramos muita mão de obra aqui, é por isso que é uma cidade estruturada e rica. Não tem nada a ver com boa administração, pelo contrário, a cidade é pessimamente administrada. A prova disso é que a sua própria história, que era para ser uma cidade polo do Brasil e não do Alto Tietê. E a gente, toda eleição, escuta esse grupo mentiroso, esse grupo marqueteiro, falando que Mogi das Cruzes é mil maravilhas por causa deles. É só comparar Mogi com Itaquá, comparar Mogi com Biritiba-Mirim, é óbvio que Mogi vai ter mais estrutura. Essas cidades pertenciam a Mogi. Não se compara o contexto histórico, não se compara a estrutura ao longo da história, né?
E na prática, nós temos muito dinheiro mal gasto, a saúde na cidade é privatizada, a gente paga mais de 100 milhões de reais para uma entidade privada administrar aquele hospital de Brás Cubas, que é subutilizado. As UPAs, não se trata de dinheiro municipal, foi o governo federal que fez essa política de unidade de pronto atendimento. Mogi das Cruzes poderia ter muito mais equipamentos pelo porte da cidade, falharam até para trazer esses equipamentos para a cidade, falharam na burocracia. A gente tem 3 UPAs, a do Rodeio funcionando há mais tempo, e não há tanto tempo assim, a do Oropó, e agora vai ter a de Jundiapeba, que embora inaugurada, ela não está funcionando, né? E foi um dinheiro empenhado, um orçamento da época dos governos do PT. Já faz 6 anos que o PT não está mais no poder, né? A reeleição da Dilma não existiu, não deixaram ela governar. Mas eu quero ver daqui para frente como que vão manter esses equipamentos, com a desculpa de manter UPA, de manter o Hospital de Brás Cubas, de manter UBSs, fizeram um aumento daquele IPTU absurdo, dizendo que se não fosse aprovado, iriam fechar equipamentos de saúde. Esse é um discurso, mais um discurso marqueteiro, mais um discurso maquiado, para a população aceitar passivamente o aumento do IPTU, e eu pergunto para todos, peguem os discursos dos vereadores da base do prefeito na época do aumento do IPTU. Só eu e o vereador Eduígues fizemos um discurso radicalmente contra, mostrando o erro no cálculo do IPTU, a falta de, totalmente inoportuno, um aumento de imposto junto com crise econômica, e que era falácia, que nós temos orçamento próprio para manter os equipamentos de saúde funcionando. E os 21 vereadores, até 2 do PV, que votaram contra, mas elogiaram o prefeito, dizendo que tinha que aumentar o imposto, porque a cidade tem muitos equipamentos de saúde. Com a pressão popular, o aumento do IPTU não se deu efetivamente, o prefeito foi obrigado a fazer mais uma maquiagem, depois eu conto a maquiagem do IPTU. O IPTU não aumentou e os equipamentos de saúde continuam funcionando. A prova que estavam mentindo para arrecadar mais dinheiro, para favorecer ainda mais os grupos econômicos como o Elbor, Júlio Simões, o Rori, que se beneficiam tanto do nosso orçamento, em detrimento de um serviço de excelência na saúde. Essas empresas terceirizadas, elas fazem um serviço péssimo. A UBS de César de Souza, 24 horas, deixou de ser 24 horas, com o argumento de que tem uma UPA 24 horas ali próximo do local, mas pergunte para a população de César de Souza se é possível usar a UPA ali no Rodeio, se ficou perto da casa deles. Então, a saúde piorou o serviço, na verdade. As UPAs são resultados de um governo federal passado, que não existe mais, infelizmente. A Prefeitura de Mogi nega o SUS, não assume o Sistema Único de Saúde, disfarça o nome, colocando o nome de SIS, Sistema Integrado de Saúde, completamente precarizado esse serviço. O Fabrício lembrou bem, Mogi das Cruzes tem 450... Por que a gente tem essa mania de colocar nome nas coisas? É sim. Por que tem que colocar nome? É para negar políticas públicas de sucesso de adversários políticos. Totalmente eleitoreiro, politiqueiro, por isso que eles mudam o nome. Não é SAMU, eles colocam outro nome, não é SUS, eles colocam outro nome. E, na verdade, como eu bem disse, se não fosse os recursos do governo federal, nós não teríamos tantos equipamentos de saúde na cidade. E os prefeitos, tanto o atual, o Marcos Mello, quanto o Bertaioli, quanto o Junge, não assumiam as políticas públicas do governo federal da época, administrado pelo PT. Se utilizavam de todos o benefício, mas não davam os créditos. Dava a impressão que a UPA era uma vitória do Bertaioli, que o Minha Casa Minha Vida era uma vitória do Bertaioli, que o Córrego dos Canudos era uma vitória do Bertaioli, e negavam o SUS. A cidade pensa que é a prefeitura que banca todo o sistema de saúde que está aqui. Eles tratam Luzinha de Pinho Melo, que é um hospital estadual, regional, como se fosse um hospital municipal. Enganam a população a todo instante. Né? Olha a desorganização. Mogi das Cruzes tem 450 mil habitantes. E o CIS, o cadastro do CIS, são 700 mil pessoas cadastradas. Vejam que absurdo, que incompetência. E, infelizmente, eles priorizam os grupos econômicos no orçamento público e o serviço de saúde ainda é deficitário,
Claro que a gente comparando com Biritiba-Mirim, pobrezinha, totalmente restringida por leis ambientais, não é uma cidade que tem indústria, não é uma cidade que tem um comércio forte. É óbvio que se comparar Mogi com Biritiba-Mirim, a população de Mogi vai achar que essa administração de Mogi é mais competente que a administração de Biritiba-Mirim. Mas se a gente pegar o contexto histórico, a gente desmascara essa administração que não deixou Mogi do tamanho que poderia ser. Diogão, vamos lá. Tá firme aí? Vamos ver se... Rodrigo, Gerson tá aí? Tô aqui, tô escutando. Rodrigo, aproveitando que você colocou sobre... Acho que... Ô, Diogo, seu áudio ainda tá falhando. Tá travando um pouquinho. Travou tudo. Você foi... Tá travando. Diogão. Tá difícil. Diogo? Hoje tá de... O Diogo não quer perguntar, não, rapaz. Ele não quer perguntar, não. Acho que o Marcos Melo sabotou você, pô. Eu acho que cortaram lá a internet dele lá para sabotar. Né, Diogão? Nossa, dá cara. Diogão, sai e entra de novo, cara. A gente vai. Ele já saiu umas 10 vezes, já que eu tava vendo aqui, toda hora colocava aí, mas. Já. Ou ele manda no zap pra gente, a gente coloca a pergunta dele aqui. Não. Ô, Rodrigo, é que ele pega a internet lá da portaria do prédio dele, entendeu? Ele é do síndico lá, né? Agora... dá isso, né? Já que o Semai não tá suspendendo o fornecimento de água, vamos pedir pra Vivo também quebrar o galho do Diogo aí, pô. É verdade, a Vivo. Esse jogo. Então, mas... Ô, Diogo, tem pergunta aí da galera aí? Alguma coisa aí que a gente pode abordar? Não, tem algumas perguntinhas do Semai que eu falei para ele, alguns falando que o Verão fechou hoje as portas, né? Bem em frente ao meu escritório, lá na Rua Ipiranga. Na Rua Ipiranga, né? Espera aí, o Diogo voltou aqui, vamos ver se ele vai aqui. Tá rodando. Tá rodando ainda. Ô, Rodrigo, só mudar um pouquinho aí o tema um pouquinho, vou falar um pouquinho da educação. Peraí, o Diogo voltou. O jogo? Tá... Voltei. Tá bem agora? Eu tô aqui no dados móveis, né? Vamos ver se funciona aqui. Que a Claro... Diogo, você voltou mais magrinho, cara. Você viu? Mas assim, ó, pergunta rápida para não cair, né? Ô, Rodrigo, assim, você falou sobre a questão de Mogi, que Mogi tem um potencial grande. Eu vim para Mogi há muito pouco tempo, né? E aí, o que acontece? Eu sempre gostei muito aqui da cidade, como de conhecimento geral, gosto daqui, é uma cidade muito boa, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre achei que é uma cidade que explora muito pouco o seu potencial. Porque, parando para analisar, se você vai para o Rio de Janeiro, muitas vezes você é obrigado a passar por Mogi, né? Se você, muitas vezes, vai para o litoral, você tem que passar por Mogi. Como você vê essa questão, né, de que é uma cidade que se a gente for parar para comparar até com cidades próximas, como Suzano, por exemplo, ou Itaquaquecetuba, a gente tem perdido investimento para essas cidades. Como é que você vê esse contexto aí? O que dá para mudar nesse quesito, nessa questão? Diogo, espetacular pergunta. Isso prova a nossa incompetência administrativa ao longo do tempo, né? Uma cidade privilegiada, você bem disse, nós estamos a meia hora da capital, estamos a meia hora do litoral, a meia hora do aeroporto, a poucos minutos do Porto de Santos. Temos duas grandes estradas que cortam o nosso município, a rodovia Ayrton Senna e a rodovia Dutra, Presidente Dutra, que liga os dois principais estados do Brasil. A gente tem o maior polo industrial, territorialmente falando, da América Latina. Não tem nenhum polo industrial do tamanho lá do Distrito do Taboão, na América Latina. E a gente não utiliza isso. Nós temos cachoeiras, nós temos as duas serras, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Serra de Itapetí. Nós temos o Pico do Urubu, nós temos o Parque Municipal subutilizado. Era possível a gente garantir ali emprego e renda, explorando o turismo. Nós revelamos centenas de artistas ao longo da história, todos eles tiveram que viver da sua arte fora de Mogi das Cruzes, porque Mogi não oferecia condições para eles viverem da sua arte.
Então, a gente poderia explorar aí o potencial turístico e artístico da cidade em conjunto, preservando a natureza e, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda. Aproveitar toda essa logística para atrair indústrias, para atrair serviços, para atrair comércios, a rede hoteleira, a rede de restaurante. Então, eu fico me perguntando, sabe por que a gente não explora isso? Não é porque nós somos apenas incompetentes, é porque existe um grupo hegemônico, centenário na cidade. Os caras que mandam hoje são filhos dos que mandavam há décadas atrás, que por sua vez também são filhos de famílias tradicionais que sempre mandaram na cidade, e não deixam as cidades aproveitar todo o seu potencial, senão eles perdem o feudo, eles perdem o controle do feudo. Então precisa rapidamente romper com essa oligarquia que impede o desenvolvimento da cidade, impede a cidade de explorar todo o seu potencial. Temos tudo para aproveitar toda essa riqueza que você mencionou, Diogo, e transformar isso em emprego, renda e popularização do nome de Mogi das Cruzes em todo o cenário nacional e até internacional. Diogo, tá me ouvindo? O Diogo tá no O aí, não sei se ele vai cantar uma música, tá no O, não sei que. De Exalta Samba essa. Ô, Diogão, manda qualquer coisa aqui. Tá aí? Diogão, manda no zap. Ô Rodrigo, seguinte, tem umas questões aqui que eu ia falar, né, que ia mudar para educação, lembra? E com... O Diogo não vai. Vixe, rapaz. Tá cantando, agora é mixada a música dele, ó. DJ agora. Manda aí a pergunta do povo aí, Gerson. Então, ô Rodrigo, a turma tá falando, você não acha que a prefeitura, com esse questionário que está fazendo, né, as voltas aulas, fazendo um belo questionário aí, não estão jogando a responsabilidade para os pais, né, porque ali quando perguntam se os pais querem levar o filho para a escola sim ou não, é uma responsabilidade do pai, não do próprio governo em si, do município, né? Então, eu queria ver com vocês o que você acha dessa colocação, dessa pesquisa da prefeitura. Perfeito. Inclusive, nessa pesquisa da própria prefeitura, a maioria dos pais são contrários à volta às aulas. Estava 89%. Eu apanhei muito, viu, professores? Eu apanhei muito da sociedade mogiana quando teve uma indicação do vereador Mauro Araújo para cobrar do governador de São Paulo a reabertura dos comércios. E eu votei contra essa propositura aí do vereador Mauro Araújo e fui arrebentado na internet, né? A internet é para o bem e é para quando é o lado negativo também. E a mesma posição que eu adotei na época que eu votei contra a reabertura dos comércios, eu também sou contrário à volta às aulas de forma física. Né? A gente tem que oferecer aí condições, a prefeitura tem que... Eu fiz uma indicação, foi aprovada, para ter internet em todos os bairros de Mogi das Cruzes, inclusive os bairros rurais. Tem que ter acesso à internet gratuita para alunos que não têm acesso à internet, e a gente usar a tecnologia para poder garantir esse ano. 2020 foi um ano perdido, por culpa de algo fora do nosso controle, e nós temos que aprender a lidar com isso. Eu acho possível manter as crianças em casa, garantir acesso à internet nos locais mais longínquos. Estamos aqui a meia hora da maior cidade da América Latina. Não tem desculpa não ter internet num bairro igual Sabaúna, num bairro igual Biritibu Sul, na Chácara Guanabara, no Piatã 2. É possível a prefeitura pagar por isso, não é um dinheiro tão caro assim, é 1% do que ela dá de isenção para Júlio Simões. Então a prefeitura pode sim custear isso, garantir um ensino à distância, garantir a segurança de saúde e sanitária. Mas as crianças não têm perigo, porque elas estão fora da zona de risco, não é letal o coronavírus para crianças, mas elas podem transmitir a doença para os avós, para os pais,
para um irmão que tem alguma doença crônica. Então, eu sou contrário à volta às aulas de forma física, e nós temos tecnologia para poder garantir esse ano letivo para todas e todos. Até porque o nosso estado de São Paulo, vocês que são professores sabem bem disso, aquela aprovação automática que não tem nada a ver com o que a gente defende, né, de progressão continuada. A aprovação automática é diferente disso. Se teve essa política para várias gerações aqui no estado de São Paulo, é possível a gente garantir uma qualidade. Claro que nada substitui o professor ali no tete-a-tete com os alunos. Claro que isso nunca vai ser substituído, por mais tecnologia que tenhamos. Mas esse ano de 2020, infelizmente, foi um ano perdido na nossa história, mas a gente pode garantir o ano letivo dos alunos através da tecnologia. Essa é a minha posição. Se tiver algum projeto a ser votado, votarei contra a volta às aulas. Isso não é uma opinião do vereador Rodrigo Valverde. Isso não é um machismo. Isso é uma recomendação dos cientistas, dos biólogos, dos técnicos, que nós temos que nos submeter. Nós não temos conhecimento de igual quilate para poder falar, eu acho que pode voltar às aulas sem problema nenhum. Infelizmente, o Bolsonaro usa muito o achismo, a opinião, o palpite, o senso comum, mas nós temos que respeitar a ciência, sim. Então, nesse sentido, eu sou contra. Correto. Diogo, estabeleceu aí? Então, vamos ver se agora vai, né? Estou no celular aqui, vamos ver. Ô, Rodrigo, aquela coisa, minhas pontuações têm que ser muito rápidas, porque senão cai. Estou parecendo Palmeiras aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. É o seguinte. Tem que ser rápido mesmo, né, lá? Acho que tem que ser muito rápido mesmo, porque senão cai. E caiu. Qualquer coisa. Ô, Diogo, manda no zap aqui qualquer coisa, pergunta que você quer colocar pro Valverde aí, que vamos tocar o barco aqui. Rodrigo, uma coisa que me intriga muito, cara, você falou de Mogi, Parque Municipal, eu tenho 3.9, né? Estão me ouvindo aí? Olha lá. Por enquanto, sim, né? Vamos ver até quando. Faz assim, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, rápido. Né? Eu estava falando com você sobre a questão envolvendo o próprio PT, né, em Mogi das Cruzes, e essa onda conservadora que está vindo muito forte. A gente tem ouvido muito falar assim, o que eu tenho ouvido principalmente. Eu gosto do Rodrigo Valverde, ele é oposição, ele tem projetos legais, só que ele é do PT, né? Como que você... Acho que deu para compreender, né, mais ou menos, aí, né, Rodrigo, para tocar aí o que o Diogo quis colocar. Essa dificuldade da esquerda, né, principalmente essa... Na verdade, tudo que a gente falou aqui, quando a gente falava de UPA, quando a gente fala, tudo que a gente fala tem um pouco a ver com a questão do governo esquerdista, né? Mas o preconceito é tão grande, e nós, Mogi das Cruzes, principalmente, né? A dificuldade é tão grande. Pode explanar um pouquinho sobre isso, por favor, cara. Que deve ser a sua maior dificuldade enquanto pré-candidato a prefeito, né? Creio eu. No sistema capitalista, Diogo, Fabrício, Gerson, todas e todos aí do Giz e Luta, sempre a falta de capital é um grande obstáculo, né? Então, esse é E eu prefiro continuar com esse obstáculo, porque quando o PT resolveu fazer igual os outros partidos e pegar um dinheirinho da Odebrecht, vocês viram o que aconteceu, né? Então, nós não podemos misturar essa relação, a gente sabe que tudo é capital, mas nós, do campo progressista, não podemos cometer o erro que o PT já cometeu. O PT achou que o Ministério Público, a Polícia Federal, a sociedade, a imprensa, nunca se importou com o recebimento de dinheiro privado de empreiteiras em campanha. E só porque nunca aconteceu nada com ninguém, o PT achou que poderia ser farinha do mesmo saco. E com o PT mostra que é diferente, porque quando você defende o lado popular, o lado dos trabalhadores, é lógico que o sistema vai te arrebentar. Então eu tenho isso muito forte comigo, eu não faço coisas que para outros vereadores é natural, porque se eu fizer, aí sim a imprensa vai dar destaque, o Ministério Público vai trabalhar, o Judiciário vai punir, a sociedade vai demonizar. Então eu não posso cometer o mesmo erro que o PT cometeu em nível nacional. Então esse vai ser um dos trunfos que eu vou usar. Sem dúvida, a rejeição ao PT é muito forte, ela é irracional, né? As pessoas imaginam que o Lula é verdadeiramente um chefe da quadrilha, que o PT é uma organização criminosa,
mas quando a gente mostra a história do Brasil e mostra, por exemplo, para Mogi das Cruzes, a nossa cidade, eu desafio qualquer crítico ao PT, qualquer um, intelectual que seja, do Ministério Público, da polícia, do judiciário, da imprensa, eu desafio qualquer cidadão de Mogi das Cruzes comparar o que foi os investimentos em nível federal da época da nossa colonização. Vamos pegar tudo que foi investido em Mogi na época da colonização inteira, que durou séculos. Vamos pegar o Brasil Imperial, vamos pegar o quanto foi investido aqui no Brasil Império para a nossa cidade em nível nacional. Vamos pegar a República Café com Leite, vamos pegar o período da ditadura militar, o período Vargas, vamos pegar a redemocratização com Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso. Soma tudo isso. Pega todo o dinheiro federal que veio para Mogi das Cruzes de todo esse período histórico. Sabe quando que teve mais investimento federal em nossa cidade? Nos 12 anos de PT. Nos 11 anos e 10 meses de PT. Porque depois de outubro de 2014, a Dilma não governou mais. E pega pós-golpe, pós-impeachment, o dinheiro federal que veio para a cidade. Se somar tudo, o mogiano seria petista, se tivesse conhecimento histórico, se tivesse racionalidade. Mas se a gente for nivelar por baixo e entrar no discurso fácil de que o PT é corrupto, aí ninguém vota no PT. Mas se a pessoa nos ouvir por um segundo, vai ser muito fácil vencer essa eleição. Basta comparar a nossa atuação com as dos nossos concorrentes. Quem, de fato, tem independência e liberdade perante os poderosos da cidade? Todas as obras estruturantes de Mogi das Cruzes, seja até o túnel da Sacadura Cabral, os apartamentos Minha Casa Minha Vida, a urbanização dos bairros Jardim Aeroporto, Santos Dumont, Vila Nova União, tudo isso, as UPAs, de quem é essa política pública, de qual partido político. Mas, infelizmente, a fake news, a demonização da elite ao PT é muito forte. Eu tenho clareza aí do grande obstáculo que a gente vai transpor, mas eu acredito ser possível, porque a gente está do lado da verdade. E o Diogão tá aí, não vai ainda? Vamos ver. Diogo? Cara, é complicado aqui. Muito complicado. Mas assim, Rodrigo, acho pertinente isso aí que você falou. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Dom, tá? Acho que você deve conhecer ele aqui. E ele perguntou sobre a questão envolvendo o fórum, né, o Conselho Municipal LGBT. E aí a gente queria que você falasse um pouco a respeito aí. Se porventura você for eleito aí, porventura você é pré-candidato, mas se porventura você for eleito prefeito aí, o que você pretende fazer em relação? Diogo, quero aproveitar essa sua pergunta para mandar um abraço aí para o Gustavo Dom. Gustavo Dom, que ele, mais do que nós 4 que estamos aqui participando, ele enfrenta toda a ojeriza de uma sociedade reacionária, toda a homofobia, o que as pessoas que não têm o perfil tradicional que o cidadão de bem exige, eles são expulsos de casa, eles não conseguem emprego, eles sofrem bullying na escola. Então a gente precisa enfrentar, e eu não tenho dúvida que o nosso governo será para todos. Um eventual governo progressista, ele será para todos e todas, sem a mínima exceção. E temos que enfrentar a sociedade para esclarecer que política não é religião, que a política não pode ser feita só para quem a gente gosta e excluir completamente da política quem a gente não gosta. Nós temos que enfrentar essa cultura homofóbica da sociedade, esse reacionarismo que tão mal faz para todas as sociedades do mundo. E estamos atravessando uma onda reacionária, onde um presidente extremamente homofóbico foi eleito com uma enorme votação, que teve muita adesão de pessoas que pensam igual na sociedade. Então vai ser um embate muito difícil, vai ser muito conflitante, mas nós temos que fazer esse debate e conscientizar a sociedade que só tem um jeito da gente alcançar a paz, é sermos tolerantes, termos a consciência de que um governo não pode só agradar A e terminar o B, tem que ser um governo de A a Z,
e eu não tenho dúvida que vai ser o governo que mais políticas públicas terá para esse público que sofre tanto a questão da homossexualidade. Eu tenho certeza que de todas as candidaturas até agora postas, já são 9 candidaturas. Todas elas reacionárias, exceção feita a nossa, que vai ser a única, de fato, tolerante e com consciência social e com consciência plural, que a gente vai, de fato, mudar a cultura dessa cidade. Nós vamos mudar a cidade para melhor. O que for bom a gente vai manter, e tudo que é reacionário, retrógrado, nós vamos enfrentar com muita coragem. Ô, Rodrigo, eu queria continuar um pouco na linha da questão da transparência da cidade, que é uma coisa que você comentou bastante. Por que Mogi precisa de dinheiro emprestado, né, de milhões em dólar? Por que Mogi precisa de todos esses valores? Essa falta de transparência a gente enfrenta já faz tempo aqui em Mogi, né? E como assim, eu acho engraçado o posicionamento, a apatia dos nossos vereadores, né, em relação a isso. Eu acho tudo muito normal, né? Enquanto não atinge ali de uma maneira, né, o bolso de certas pessoas, fica tudo muito normal. Então tem esse empréstimo, nessa questão da Covid eu vi várias situações de como os valores eram direcionados, valor em marketing, né, em publicidade, que é muito utilizado, são milhões, eu falo, nossa, é que a gente, né, como ele ganha pouco, professor, a gente não sabe, não tem muita noção, assim, de valor, mas a gente vê, assim, se fala em milhões, de uma maneira tão, né, milhões aqui, milhões ali. Como é que você vê, e já assim, como vereador que já e vendo em 2021 lá no gabinete como prefeito, como é que você vê essa melhora de gerir essa verba de Mogi, né? Poder fazer com que esse dinheiro chegue para nós, habitantes de Mogi das Cruzes, em benefícios aí do poder público? Fabrício, no capitalismo, o capital sempre é pouco, né? É um sistema predador. E ele manda no mundo aí nos últimos 3 séculos, pelo menos. Então, a gente tem alguns compromissos orçamentários, por exemplo, folha de pagamento, zeladoria da cidade. Tudo isso impede da gente ter um grande poder de investimento. A cidade arrecada em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais, é um baita de um dinheiro. Eu vou dar um exemplo, a gente tem 20 milhões de reais de isenção para Júlio Simões, Transportes, e para Breda, a Princesa do Norte. As empresas de transportes não pagam ISS na cidade. Nós temos isenções aí milionárias para GM, para Imeres do Brasil, para NGK, para New BPO, com o argumento de que essas indústrias e empresas geram empregos, e a gente viu o quanto que elas desempregaram nesse período de pandemia. Por isso que eu fiz a lei de quem é isento de imposto não poderia demitir sem justa causa, senão perderia a isenção. Quem disse que esse projeto foi para votação? Infelizmente. A cidade está crescendo e tem um grupo que consegue, com muita sorte, ter investimentos públicos milionários justamente no seu empreendimento. A Elbor e a família Pfeffer está fazendo um empreendimento ali atrás da UPA do Rodeio que vai comer toda a Serra do Itapetí. E eu fico imaginando por que a CETESB autorizou, por que o Ministério Público autorizou. Eles colocam lá com muita tranquilidade, olha, processo número tal, aprovado na CETESB, aprovado na Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público. Então, e ao mesmo tempo eu vejo famílias sendo despejadas porque tem uma casinha de 2 cômodos ali, numa área dita de preservação ambiental. Por que o Ministério Público é tão firme, tão exigente com esses humildes moradores, e por que libera com tanta facilidade um empreendimento desse no pé da Serra do Itapetí? Né? A cidade tem alguns donos. A gente tem imóveis ali na região da Vila Moraes, aquela avenida que liga a Mogi Bertioga até a Avenida Japão, Kaoru Haromatsu. Foi mais de 100 milhões de reais para fazer aquela avenida. E quem tem os imóveis ali na beira dessa avenida? O Rori, que está fazendo um mega empreendimento residencial lá. Vai ser gasto mais de 400 milhões de reais na chamada Mais Mogi Eco Tietê, dizendo que é para melhorar a mobilidade urbana e o saneamento básico da cidade. Mas vai ser feito em frente ao empreendimento do Grupo Elbor e do Grupo Pfeffer. Mais de 400 milhões de reais que os mogianos vão pagar.
E a prefeitura não pede uma contrapartida desses empreendedores privados. Quem que vai gerar creche para tantas crianças que vão morar ali? Quem que vai gerar ponto de ônibus? Quantas avenidas vão precisar ser feitas para ter tanto carro ali? Dizem que vai ser em torno de 100 mil novas famílias que vão morar ali. Quem que vai pagar a saúde? Quem que vai construir posto de saúde para essas famílias? Vai ser tudo dinheiro do povo mogiano. E esses empreendimentos que vão lucrar tanto, por que eles não dão uma contrapartida para a cidade, para o público? Então, essa sua pergunta, Fabrício, se responde desse jeito. A população é ensinada, é educada a não participar da política, achar que política não presta, que político não presta, ela paga imposto sem saber que está pagando imposto, ela não fiscaliza o que está sendo feito com esse imposto, e meia dúzia de pessoas se beneficiam de todo esse dinheiro público, para ficar cada vez mais rico. Esse é um dos motivos que respondem à sua pergunta. E a gente é uma candidatura que vamos enfrentar todo esse modelo. Eu espero muito, de coração, que a cidade tenha consciência disso e não se engane com o marketing, com o discurso fácil e fiscalize a prática. Tem gente que fala que é antissistema, mas faz palestra dentro dos espaços físicos privados desses donos da cidade. O prefeito fala que é um bom gestor, vai para a reeleição, oferecendo todo o orçamento público para privilégios desses grupos da cidade. Eu espero que a população participe da política, compreenda a política, analise os políticos e faça o que é melhor para ela mesma. Ô, Rodrigo, você colocou a questão de privilégios. Passe livre para estudante numa cidade com a Júlio Simões ganhando um monte de isenções aí. É um sonho nosso ou é uma batalha que você vai enfrentar aí? Olha, se metade da população tiver consciência política, é possível implementar. Passe livre é totalmente possível. Sabe por que é possível? Nós já pagamos hoje metade. Todo estudante devidamente cadastrado, ele já tem 50%. Será que é utopia pensar em 100%? Se já tem acesso há tantos anos a 50%, é um passo tão curto para ser 100%. Então, passe livre para estudante, o bilhete único, a isenção a partir dos 60 anos, tudo isso é possível fazer com vontade política já no primeiro ano de mandato. Tem que enfrentar o grupo Júlio Simões, é claro, um dos donos da cidade. A população precisa ter pressão, precisa pressionar, precisa ter consciência política. Orçamentariamente, é completamente possível. A cidade, o número de passageiros, garante um lucro que autoriza o passe livre para estudante, que autoriza o passe livre para idosos a partir de 60 e não 65, como é hoje, autoriza o acompanhante do cadeirante, autoriza o bilhete único. Bilhete único, o que é? A pessoa paga uma tarifa e pega quantos ônibus ela desejar dentro de um período de 3 horas. Aqui em Mogi só tem terminal, quase ninguém usa. A pessoa vai de um bairro para o outro via terminal, quase ninguém usa. A grande maioria, se precisar usar 2 ônibus, pagam 2 ônibus. Então, não é utopia não, Diogo. Agora, só é possível com pressão popular. Porque, de fato, o grupo Júlio Simões é um dos donos da cidade que mantém todo esse status quo. As candidaturas viáveis, exceção feita a nossa, vai estar sobre a batuta desses grupos econômicos que mandam na cidade. Ô, Valverde, Vai lá, Gerson. Vou emendar aqui uma polêmica aqui. Não uma polêmica, né? Uma coisa que acho que deu para o Rodrigo um grande avanço, né, no seu nome, que é a questão do IPTU. Então, eu queria que você citou um pouquinho lá no começo, mas eu acho importante, você que sempre está dentro das batalhas aí da periferia em relação à moradia, né, principalmente aqui no distrito de Jundiapeba, eu estou aqui no Bela Flor, que é do lado. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso, a sua luta pelo IPTU, essa jogada do prefeito, né, que faz um cálculo aqui, um cálculo lá, e isso ninguém vai perceber, o cara só vai receber a conta, vai pagar e pronto. Então, isso foi uma coisa que acho que te ajudou muito até na eleição, essa sua luta, né? Você pode até me corrigir se estiver errado. Tem aquela foto emblemática, o povo carregando você, né? Uma coisa bacana até de se ver, né? Raramente a gente vê isso de um político que está lutando realmente pelo povo, né? Eu não me lembro mais. Pelo PT ainda? Pelo PT ainda em Mogi das Cruzes, né? O Diogo ele pode até falar melhor, porque ele vem da Zona Leste que o PT fez um trabalho forte lá, ele sempre fala da Marta, que fez um trabalho forte lá,
Então ele tem muito contato com essa questão do trabalho da esquerda. A gente, infelizmente, tem pouco ainda. Vamos ter mais, se Deus quiser. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, desse problema que é o IPTU em Mogi, cara, né? Que é uma luta que você vem tendo. A gente teve com a Cíntia aqui também com a gente semana passada, que é uma pessoa também que agrega muito nessa luta aí. Aproveitar o ensejo aqui pra gente falar desses problemas graves de Mogi, que é essa questão do IPTU, esses valores aí absurdos sendo cobrados. Fabrício, se a população entender o que é o IPTU em Mogi, o Marcos Mello é uma candidatura sem a mínima viabilidade, embora ele lidere as pesquisas. O que aconteceu? Mogi tem muitos equipamentos, parques, né? A gente tem o Parque Centenário, tem o Leon Pfeffer, tem as UPAs que você falou, tem o Hospital de Brás Cubas, enfim, temos os professores municipais, que o salário em Mogi é até razoável, é o piso nacional aqui em Mogi, e a elite quer lucro também com o cofre público. Só que com a crise econômica, pós-golpe, toda a arrecadação de todas as cidades do Brasil caíram. Qual foi a mágica que o prefeito encontrou aqui? Ele falou, bom, tem um monte de casas construídas que não foram cadastradas aqui na prefeitura, dá para cobrar IPTU de todas essas novas construções, os puxadinhos, enfim. Isso vai entrar um dinheiro a mais para o cofre da prefeitura. A planta genérica da cidade, que é a base de cálculo do IPTU, planta genérica é a base de cálculo do IPTU, daqui a pouco eu vou popularizar mais aí o que é a planta genérica. A última vez que ela foi atualizada foi com o governo Jundiaí, em 2001. Então, se eu atualizar o valor, eu também aumento o IPTU e consigo uma arrecadação maior. O prefeito pensou tudo isso para conseguir arrecadar mais, sem combinar com quem ia pagar a conta. Então, o prefeito ele errou, primeiro, na questão da inconveniência, porque não era o momento econômico para você aumentar tributos na cidade, em lugar nenhum do Brasil. Claro que em Mogi também não, mas o prefeito assim fez. Esse foi um erro, mas seria um erro apenas de oportunidade, e não um erro jurídico ou um erro contábil. Agora, aonde que o prefeito errou juridicamente? Para você mudar a planta genérica, eu vou explicar agora o que é planta genérica, é o seguinte, cada imóvel da cidade, ele tem que ter algum valor, alguém tem que colocar algum valor nele. A imobiliária, para compra e venda, ela faz um valor comercial, ela fala, bom, esse imóvel aqui, esse terreno com essa construção, custa X. Esse é o valor comercial. Para fins de IPTU, tem que ser um valor venal. E o que é o valor venal? Existe o valor comercial, o valor real de mercado, e uma porcentagem disso é o valor venal. Então, a planta genérica, ela fixa o valor venal de absolutamente todos os imóveis da cidade. E esse valor venal, que vai ganhar um número qualquer, 1% disso é o que a gente vai pagar efetivamente de IPTU. Eu vou traduzir. Por exemplo, uma casa que vale 140 mil reais. Ela vale, de fato, 140 mil reais. Vamos pegar outro valor, esquece. Uma casa vale 100 mil reais. Um imóvel vale 100 mil reais. Se você for fazer uma corretagem dele na imobiliária, o corretor de imóveis que entende do assunto vai falar, esse imóvel vale 100 mil reais. Ok. Então, o valor de mercado do imóvel é 100 mil reais. A planta genérica, ela vai fixar um valor venal, que em Mogi das Cruzes tem que ser de 40% do valor real. Ou seja, se o imóvel vale 100 mil reais, o valor venal tem que ser de 40 mil reais. Aí fica-se o valor venal de 40 mil reais, equivalente a 40% do valor real. E o IPTU, nós vamos pagar 1% do valor venal. Ou seja, 40 mil reais é o valor venal, nós vamos pagar 400 reais de IPTU. Esse é o cálculo. E para a prefeitura atualizar toda a planta genérica de uma cidade, ela precisa avisar com antecedência, ela precisa falar para a cidade que ela vai fazer isso, que ela vai fixar um X%, o valor venal vai ser um X%, no caso, 40% do valor real de mercado, e que
vai fazer um debate, região por região, audiências públicas, mandar isso para a Câmara abre audiências públicas para o povo participar, chama os corretores de imóveis, chama os donos de propriedade, chama os compradores, os donos de imobiliária, discute-se a planta genérica e aprova-se. Ok, isso pode ser feito. Tem que ter várias audiências públicas e um cálculo justo. A prefeitura não fez nenhuma coisa nem outra. Não fez audiências públicas e usou um cálculo horrível. Antes do Marcos Mello, o Bertaioli tirou uma foto aérea da cidade, pagou 12 milhões para um avião com equipamento, com foto a laser, tirar foto de todos os imóveis da cidade, todas as construções da cidade. E guardou essas fotos, justamente para aumentar o IPTU. Mas ele não ia fazer isso. Ele quis sair bem. Ele deixou para o Marcos Mello fazer isso. E o Marcos Mello foi a primeira coisa que ele fez. E ele contratou uma outra empresa, chamada o nome da empresa é FIP, a empresa que fez a planta genérica aqui da cidade, e ela fez o cálculo dos imóveis da cidade por fotografia. E o pior, além dela fazer por fotografia, que ela não levou em conta se o bairro era bom, se o bairro tinha infraestrutura, se o terreno era reto, se o terreno era caída, ela não levou em conta nada disso, se a construção era alto padrão, se a construção era baixo padrão, se a construção era nova, se a construção tinha 30 anos. Essa empresa não fez nada disso. Ela apenas pegou as fotografias e fez o cálculo de cada metro quadrado da área construída. Ela colocou pelo valor atual do Sindicato da Construção Civil, que chama tabela CUB. É por isso que um imóvel que vale 100 mil reais, o valor venal dele, em vez de ficar 40 mil reais, ficou 200 mil reais. E é claro que o IPTU ficou lá nas alturas. É por isso que vários IPTUs da cidade, a pessoa pagava 400 reais, de repente ela recebeu um carnê de 2 mil reais para ela pagar. A pessoa pagava 800 reais de IPTU no ano, no outro ano chegou um carnê de 10 mil reais para ela pagar. E isso deu um caos na cidade. Isso que eu estou conversando aqui com vocês agora, com quem está nos assistindo, eu debati isso lá no plenário da Câmara. Eu debati isso na internet. Eu debati isso em manifestações de rua. Mas enquanto não doeu no bolso do mogiano, o mogiano falou, esse petista está falando uma abobrinha aí. Esse petista não está com nada. Os vereadores da situação falaram, o PT quebrou o Brasil, o PT é corrupto. E não debateram o mérito do projeto de lei. Os vereadores, mais uma vez, obedeceram o prefeito, falaram amém, sem estudar o caso. Eu espero muito que a sociedade reconheça isso e dê oportunidade para novas pessoas, como, por exemplo, a Cíntia Secário, a Sônia Beraldo, o Ido Iggs, o Alexandre, o Marcelo, o Fábio, o Padre Dimas, vários e vários lutadores da cidade que lutaram contra o IPTU. Não foi uma vitória do nosso mandato sozinho, mas quando chegou o carnê na internet, não foi nem ainda pelo correio, primeiro disponibilizaram o carnê na internet, as pessoas ficaram indignadas com aquele valor. E aí, a gente organizou uma manifestação no dia da inauguração do túnel da Sacadura Cabral, e mais de 5 mil pessoas compareceram e não deixaram o Bertaioli descer do carro, não deixaram o governador descer do carro, o Marcos Mello falou e ninguém ouviu, o vice-prefeito Juliano Abbe foi completamente hostilizado, os vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU foram hostilizados, até o próprio vereador que votou contra, mas elogiou o prefeito dizendo que o IPTU estava certo, também foi um pouco hostilizado na época. E, diante de tanta pressão, o prefeito não corrigiu o problema. O prefeito fez uma maquiagem. O que o prefeito deveria fazer? Um novo cálculo da planta genérica que fixou o valor venal. O prefeito deveria mudar a planta genérica. E o prefeito não mudou. A planta genérica continua o preço nas alturas. Mas o que ele fez? Ele falou o seguinte, até 2021, o mogiano vai pagar 10% a mais, corrigido anualmente pela inflação, o que pagou no ano de 2017. Ou seja, ele está usando a planta genérica de 2001 como base de cálculo até 2021. Mas em 2022, essa planta genérica absurda que ele aprovou e voltou atrás, vai começar a valer para o povo mogiano. Isso, eu tenho o maior prazer de debater isso com o Marcos Mello no dia do debate. Eu quero que ele explique a lei que ele fez, que aí o IPTU só aumentou 10% a mais do que era no ano anterior, ele não cobrou as áreas construídas, e por isso que a população mogiana baixou a bola e baixou a pressão. Mas o IPTU em Mogi continua um absurdo.
Eu agradeço aí vocês terem a paciência de ouvir sobre o IPTU, mas é um tema complexo que a gente tem que explicar, e nem os vereadores na época entenderam. Votaram tudo conforme o prefeito mandou e tomaram uma invertida da população. Muito bom. Fábio, é só colocar um negócio aqui. Ô, Rodrigo, estamos já há mais de 1 hora de live aí, né? Você comentou no outro bloco sobre o... pra você ter uma ideia, né? 1h20 já aqui, ó. Tô quase 1h30 já. O Fabrício aí, o Diogo que fica caindo. Agora estabilizou aí, né, Diogo? Tô vendo a carinha dele. Porque eu não falei mais em Palmeiras, aí não cai mais. E palmeirenses, me desculpem, mas falar em Palmeiras cai, é assim. Infelizmente, Diogo, eu não posso nem ficar tirando sarro dos palmeirenses, porque meu time também tá uma draga, rapaz. Vamos deixar quieto, né? Vamos deixar quieto. Fala aí, Gerson, tem uma pergunta aí, ó. Tem 2 perguntas aqui do... Não, eu queria colocar só pro Rodrigo, mas primeiro, ô Rodrigo, você falou sobre o transporte público aí, né, tudo, do Júlio Simões, a concorrência. Só que nós também temos um impasse aqui na cidade, os taxistas, às vezes, com os motoristas de aplicativo, né? Num caso, até foi uma proposta, eu não me lembro qual de quem foi a proposta, de que os carros dos motoristas de aplicativos aqui em Mogi deveria ser de 2014 em diante, né? E nós sabemos que aqui na cidade roda muito carro de motorista de aplicativo de 2010, né? A própria Uber, a Uber mesmo, o aplicativo dela, ela pede o carro de 2008 em diante, né? E a cidade queria colocar de 2014, deixando, assim, muitos motoristas de fora de atender a cidade. E o que você acha dessa proposta? Grande Gerson. Que chegou esse é um debate que também a gente tem que ter muita coragem para enfrentá-lo, e temos que enfrentá-lo. Por que o táxi tradicional é mais caro que o táxi por aplicativo? Porque eles precisam comprar a linha, eles precisam ter o carro em dia, eles precisam pagar direitos trabalhistas para os seus funcionários, hora extra, adicional noturno, hora de almoço, contribuição para aposentar. E por que o táxi por aplicativo é mais barato? Porque o carro não é do dono do aplicativo, o carro é do próprio trabalhador, a manutenção do carro é bancada pelo próprio trabalhador, as multas do carro é bancada pelo próprio trabalhador, o trabalhador não tem direito à aposentadoria, o trabalhador não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem nada. É só lucro para o aplicativo, aí ele pode cobrar barato, porque ele está lucrando nas costas dos outros. E a sociedade, ela adora, ela aprova, porque em vez de ela pagar R$50 no táxi, ela paga R$15 no Uber. É muito mais rápido, a gente não precisa ligar para o táxi e esperar ele chegar, você coloca ali no seu celular, já tem um carro a 2 minutos dali. Então é por isso que a sociedade aprova o táxi por aplicativo. A pessoa desempregada que tem um carro e está sem renda nenhuma, ela também gosta muito, porque ela pode trabalhar como Uber, ela não tem que deixar currículo, ela não tem que fazer entrevista, ela apenas se cadastra lá e começa a trabalhar e entra o dinheiro ali, ela não calcula que ela não tem aposentadoria, que ela não pode ficar doente, que ela, se for mulher, não vai ter auxílio maternidade, que não está tendo aposentadoria, que se bater o carro, o azar é dela, que se for assaltado, o azar é dela, ela não está calculando nada disso. Ela apenas está, opa, que bom, ganhei R$30 aqui hoje, vou comprar o leite dos meus filhos. O que é muito importante no momento de desemprego que o mundo atravessa, né? Esse capitalismo predador. Então a sociedade adora, os trabalhadores adoram, o dono do aplicativo adora, e o poder público, ele fica naquela de como que eu vou entrar nisso se a sociedade está aprovando, o trabalhador está aprovando, como que eu vou entrar nisso? Se eu exigir as mesmas condições, o preço do Uber vai ficar igual ao preço do táxi tradicional, e a sociedade vai me rejeitar. Então, precisa ser feita uma grande articulação. A tecnologia está aí, no capitalismo mais predador da história. Antes, no século XIX, eram milhões de trabalhadores, de crianças, de mulheres completamente explorados, com salários irrisórios, sem nenhuma assistência médica, sem nenhuma assistência previdenciária, sem nenhuma segurança de trabalho. Crianças eram mutiladas nas máquinas, mulheres eram mutiladas nas máquinas. Foi muita luta, muito sangue, muito suor, que os direitos trabalhistas começaram a ser conquistados
ao longo dos países e ao longo dos anos. Aqui no Brasil, por exemplo, só foi ter direito trabalhista decente na década de 1940, com Getúlio Vargas, que o Temer e o Bolsonaro conseguiram arrebentar a CLT. Eu vejo que esses aplicativos aí, que geram emprego para tanta juventude, para tanta gente desempregada, como entrega de iFood, como motorista de Uber, como que nós vamos enfrentar isso? Precisa ser enfrentado. A gente não pode deixar os nossos trabalhadores entrarem nessa armadilha. Agora é uma beleza, que é novidade. Mas quando esses trabalhadores tiverem 60 anos, com as costas todas arrebentadas, cheio de pique de papagaio, e não consegue mais trabalhar 2 horas como dirigindo um carro, como que vai ser? Ele não vai ter aposentadoria. Como que um senhor de 70 anos vai pedalar uma bicicleta com uma mochila nas costas, pesada, cheia de comida dentro? Então nós precisamos enfrentar esse debate. Infelizmente, não é um debate restrito a um prefeito municipal. Infelizmente. Mas eu, se for eleito prefeito, vou começar aqui articulando os prefeitos da região, depois tentar envolver o governador, os prefeitos do estado, envolver os outros estados, e talvez até chegar em líderes mundiais para a gente colocar um freio nisso. Não pode um cara que inventou uma tecnologia ficar trilionário e um monte de trabalhador arrebentado sem aposentadoria nesse mundo afora. Em Mogi das Cruzes, a gente pode aí estabelecer critérios, podemos fazer algumas regras que vai ser só uma gota no oceano, mas já vai ser alguma coisa. Se a gente, quanto carro mais novo a gente exigir, por exemplo, a gente atrapalha as pessoas pobres que têm um carro mais velho que não vai ter acesso a carros novos. Porém, vai ser muita covardia com os taxistas tradicionais. Talvez uma saída seja flexibilizar um pouco mais as condições dos táxis tradicionais, para a gente tentar equilibrar um pouquinho, tirar um pouco dessa desigualdade. Mas nós temos que fazer um debate com os motoristas de aplicativo, com os representantes desses aplicativos, que nem brasileiros são, com os sindicatos dos taxistas, com os donos de linhas de táxi, e com a própria sociedade. É muito cômodo para a gente pedir uma pizza, achar que muito caro, R$4 a taxa de entrega, mas a gente não vê que tem um motoqueiro se matando um dia de chuva aí por nós. Nós temos que ter uma consciência coletiva, temos que ser altruísta. Não podemos pensar só no nosso bolso, só no nosso interesse individual. Nós temos que entender tudo que está ligado. Então é um bom debate, Gerson. Espinhoso, mas tem que ser feito. E eu topo fazer. Realmente é um debate amplo, né? Porque hoje em dia nós temos vários, acho que se eu somar aqui, tem muitos motoristas de aplicativos, né? Mais de 2.000 pessoas só atuando aqui em Mogi, como motorista de aplicativo, pela 99 Uber, né? Então são muitos motoristas e muitos que sustentam a casa, né? Com esse dinheiro, né? Isso que você realmente falou. Não tem taxas de emprego, né? Por exemplo, não vai se aposentar, se acidentar, não tem um seguro-saúde, né? Não tem nada. Mas é o ganha-pão dele, né? A maioria aí, no torno por dia, ganha no torno de 300 a 500 reais a mais, né? Então, ele coloca o carro dele para isso, para trabalhar, isso sujeita a isso. Então, eu acho que deveria ser um grande debate, realmente, né? Para a cidade, porque, queira ou não, um motorista de aplicativo também está, vamos se colocando assim, fazendo um bem para a cidade, porque está locomovendo a pessoas que moram dentro de uma cidade, né? Dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Né? Tá pagando barato? Tá, mas está dando emprego. Né? Então, a questão da mais-valia, isso, né? E aí também tá, isso aí, Diogo. Então, eu vou com você. Tem que abrir um debate, né? Tem que abrir um debate. Pode falar. Pegando o gancho aí no que você falou, tem uma pergunta aqui de um rapaz que ele sempre acompanha a gente aqui, que é o Zé Cortez, sabe? E ele perguntou em relação às creches, porque Mogi, apesar de ter bastante creches, é uma dificuldade gigante para conseguir vaga, né? E como solucionar esse problema? Ele fez 2 perguntas, tá? Para você anotando aí. A primeira é sobre as creches, para você falar um pouco, e a segunda que ele perguntou é em relação ao basquete, ao Mogi Basquete, né? Por que o Mogi Basquete tem encontrado tanta dificuldade com patrocínios? E aí eu já coloco um tema que o Fabrício gosta muito, que é a União Mogi,
Por que tem um investimento todo focado hoje no basquete e esqueceu-se os demais esportes, como o próprio futebol mesmo? Aí a gente queria que você falasse sobre essas duas questões aí, as creches e depois sobre o esporte também. É Zé Cortez? Isso, José Cortez. Popular Cortez. Zé Cortez. Popular Zé Cortez, é assim. Legal, Diogo. Eu fiz um projeto de lei que vergonhosamente está parado, os vereadores não colocam para votar, que é para a prefeitura colocar todos os déficits de vagas, quais bairros, quais são as crianças, ou as mães, ou os pais, que pediram a vaga e não tem, qual o critério se surgiu uma vaga, qual é a prioridade da fila. E infelizmente, vergonhosamente, os vereadores não colocam isso para votar. Uma vergonha para Mogi. Isso tudo na campanha tem que ficar muito claro para a população saber com quem ela está lidando. Tem mais de 4 mil crianças que não conseguem vaga em creche. Na prática, Diogo, José Cortez, todas e todos aí que estão nos assistindo, isso usa como um mecanismo eleitoreiro. Um cabo eleitoral do prefeito, ou um vereador da base, ele consegue uma vaga na creche ali porque ele tem articulação dentro da educação da cidade, e aquela família fica grata porque aquele político conseguiu aquela vaga de creche. A cidade tem que saber que isso é um direito universal, é para todos. Não tem que ficar devendo favor para quem conseguiu essa vaga em creche. A vaga tem que ser universal. E é completamente possível garantir acesso universal para todas as crianças da cidade. Não fazem isso porque é um controle eleitoral muito forte. Não fazem isso porque priorizam o orçamento para outros setores muito menos prioritários. E educação é a base de tudo. Estou conversando aqui com professores, com certeza tem vários professores e educadores nos assistindo. Não tem tema nenhum mais importante que a educação. Por mais que o presidente Bolsonaro trate a educação com tanto descaso. 4 ministros da educação já, em menos de 2 anos. 4 ministros da saúde. Na maior crise da saúde da história da humanidade, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum ministro da saúde de fato. E aqui em Mogi das Cruzes, infelizmente, é o mesmo descaso com a educação. A cidade votou num prefeito que tem a educação particular, privada, como a sua grande fonte de recurso. Como que ele vai fazer uma educação de excelência competindo com a empresa dele, que dá tanto... É insano isso. Mas a população estava acreditando naquele negócio, olha, vote quem é gestor, vote quem não é político, e não percebeu que elegeu um cara da educação privada para gerir a nossa cidade. E por que a educação pública e a saúde pública são sucateados? Por que vocês acham? É justamente para garantir o lucro das instituições privadas de saúde e educação. A gente precisa urgentemente quebrar essa caixa preta, essa caixa de Pandora. O meu projeto de lei não avança, porque ele quebra uma caixa preta que esconde o motivo do déficit de vagas em creches. 90% das nossas crianças da cidade que têm vagas em creche são em creches terceirizadas, que nem são creches públicas. Então, isso precisa ser mudado, alterado urgentemente. Eu espero que a população tenha consciência da importância disso. Sobre o esporte, é proibido, né? No passado era autorizado a prefeitura pagar salário para atleta profissional, seja do futebol, seja do basquete. Felizmente, isso agora é proibido. Claro que nós temos outras prioridades. O basquete aqui de Mogi tem muito fomento público, é claro, a prefeitura é um instrumento de fomento do basquete, né? E um dos donos da cidade, o Grupo Elber, quem bancava o basquete, agora não banca mais. Então o basquete está sob risco aqui na nossa cidade. E no futebol, o nosso centenário União Futebol Clube, que é o time mais popular da cidade, ele nunca teve uma grande fase, né? O mogiano nunca teve como orgulho o futebol, porque o seu time nunca disputou uma primeira divisão do Campeonato Paulista, por exemplo. Embora nós revelamos diversos talentos, o maior jogador brasileiro da última década e da atualidade é nascido aqui em Mogi das Cruzes, o Neymar. Nós temos Michael Leite, Lecheva, Wendel, vários jogadores profissionais conhecidos nacionalmente e até internacionalmente que são de Mogi das Cruzes. Eu acho que é possível a gente postar, aí sim, com investimento público, na nossa liga amadora, na nossa liga juvenil, fazer um grande convênio com a União Futebol Clube, para o União ser o primeiro time do mundo a saber que tem aquela joia rara numa várzea aqui, numa periferia,
Nós temos vários talentos. E esses jogadores fazerem um contrato com a União decente, direito, dentro da legalidade, e a União, depois, lá na frente, lucrar com esses jogadores. Estou falando do União, poderia ser outro time profissional, mas o União ainda é o time mais tradicional da cidade, ainda é, e o futebol é o lazer do brasileiro. Né? Todos os brasileiros trabalham ali a semana inteira, pegando ônibus lotado, comendo marmitex, tomando bronca do patrão, esperando o seu time jogar no meio de semana, no final de semana, ele bater a sua pelada no final de semana, no dia de semana à noite. Então a gente tem que olhar com mais carinho, sim. Eu acho um erro, com todo respeito ao basquete, priorizar o basquete do que o futebol. O futebol é muito mais popular, abrange muito mais pessoas, é muito mais acessível para a população mais pobre, sem prejuízo do investimento no basquete, no vôlei, na natação, em todas as modalidades. Está na hora de Mogi das Cruzes ser conhecida também pelo seu futebol. Tantos craques que nós revelamos, se jogasse pelo menos 2 anos no União, a gente já teria um outro patamar. Isso aí, né? Ô, Gerson, posso puxar aqui pra gente poder finalizar, que já estamos aí com 1h35, né? Considerações finais aí, né? Passar pro... Ô, Fabrício, só queria colocar para ele aqui... Coloquei. Não, como ele colocou aqui na Vila Moraes, aqui, né? Os condomínios aí, pode falar, que estão fazendo aqui, o supermercado que estão querendo fazer aqui, né? Do meu lado aqui, né? Tá aqui do meu lado aqui, as coisas. Eu queria saber por que, por exemplo, um lado da pista da Mogi Bertioga, nós temos o lado da Mogi que vai para Bertioga, no sentido Mogi Bertioga, o lado direito da pista, onde tem os condomínios, tem o posto de guarda, tudo lá, a base policial, né? Tem água encanada. E do outro lado da pista não tem água encanada, não tem asfalto, que nem na rua de casa aqui não tem asfalto, não tem esgoto, não tem nada, nem correio passa. Acho que foi esquecido. Manda o Rori comprar umas terras do lado esquerdo da pista aí, que vai ter tudo isso aí, Gerson. Então, por que a prefeitura faz um negócio desse? De um lado da pista tem uma água encanada, com saneamento básico, e do outro lado não tem. Será que é porque um dos donos da cidade tem empreendimento do lado direito e não tem do lado esquerdo? Então, né? Então, você tem alguma proposta para cá? Sem dúvida, sem dúvida. Vila Moraes já é uma área urbana, não sei se felizmente ou infelizmente, né? Já tem ali uma densidade de moradores, e precisa ter toda a infraestrutura pública de uma área urbana, né? Água encanada, esgoto, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, iluminação pública. Esse é um compromisso aí que a gente vai assumir não só com a Vila Moraes, mas com o Jardim Piatã 2, que eu estava vindo de carona de lá quando a gente começou a live aqui, como Chácara Guanabara, como Jardim Aeroporto, um pedaço de Jundiapeba. A gente precisa inverter as prioridades, senão vai ser sempre Aruã, Real Parque e Vila Oliveira consumindo todo o orçamento público e esses bairros mais periféricos sem nenhum investimento. E o centro da cidade, né? E o centro da cidade, que é onde dá voto. Então. Pois é. Então, nós vamos aqui, né, partir para nossas considerações finais, né, Fabrício? Já estamos já aqui 1h40 já de live, né? 1h40, né? E aí o Rodrigão precisa descansar também aí. Então quase 1h40. Tomar uma daqui a pouco, né, Rodrigão? Aí... Exato. Eu vou para Guarulhos ainda, terminando essa live que eu vou para Guarulhos. Lá pelas 8 horas eu estou sossegado. Vai lá com o Alencar, aí, o deputado aí, né? Alencar. Aliás, eu conheci o Rodrigo na campanha de 2014 com o Pacheco lá, não sei se ele vai lembrar, mas acho que nem lembra mais. Mas o Rodrigão é um cara... Queria agradecer a você. Você tá bom de memória, hein, meu? Eu tô ficando tiozinho, mas tô bom de memória. Queria agradecer a você, cara, ao Cuca, muito solícito, muito... Uma coisa que eu achei legal, Valverde, às vezes é bom a gente retratar, né? O acesso, né? Às vezes a gente que tá buscando aí pessoas para conversar com a gente, fala com um, fala com outro, você já prontamente, não, fala com o Cuca, eu vou marcar, no mesmo dia ele já agendou, né, e foi muito tranquilo, a sua esposa aí que quis também compartilhar a live, fazer a transmissão junto com a gente, então eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse papo longo, né, falando um pouquinho, que nosso espaço é esse, né, Diogo, nosso espaço é para a gente mostrar para essa galera de Mogi, todas as pessoas que estiveram aqui são pessoas que representam alguma coisa. Tivemos professores, movimento LGBT, movimento negro,
a gente quer dar voz a essa galera. Então, assim, a gente quer realmente limpar. Vocês têm alguns nomes aí que são pré-candidatos, alguns deles participaram conosco, entre outros. Então, assim, a gente está numa frente progressista aqui mesmo. Esse é o nosso intuito, né? Dar voz a essa galera, poder participar aqui conosco, né? E assim, porque essa consciência política, se não acontecer, a gente está passando tudo que a gente comentou aqui, quando você falou aí do Uber, reformas trabalhistas que estão acontecendo, tem novas reformas aí que o Paulo Guedes está querendo implementar, que às vezes as pessoas assistindo o William Bonner nem vão ficar sabendo, daqui a pouco ele já está sofrendo aquele impacto de uma coisa que ele nem sabe o que está acontecendo. Então, por isso que eu falo, galera, vamos fugir um pouquinho desse jornalismo tradicional de Datena da vida, de SBT, de Globo, e ouvir algumas lives, acompanhar algumas coisas, para entender que tudo isso vai impactar na nossa vida, né? Reforma tributária também é um problema tão grande no nosso país, principalmente para nós que temos aí, recebemos menos, né? Pagamos mais. Então, esse é um espaço que a gente quer mostrar como as coisas funcionam de verdade, né? Então, agradeço novamente aí, Valverde, obrigado pela atenção, boa sorte, estamos juntos, o espaço aqui também é seu, a gente pode bater outros papos aí em outros momentos, e queria as suas considerações finais aí. Muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer a sua presença, né? Que é, em primeiro lugar, cortando um pouquinho, Fabrício, aí só agradecer a sua presença. Rodrigo, obrigado pelo já responder para nós o nosso convite que foi feito para você. Você já quisesse participar da live aí, né? Já não negou, né? Vamos lá, vamos participar. Aí você já veio correndo até dentro do carro, né? Começou dentro do carro, né? Então, para ver como que você estava pronto, né? Para a gente, tudo legal. Foi muito bacana mesmo essa participação com você. Queria primeiro já agradecer também já quase encerrando a live também, agradecer aqui a presença, né, do público aí, que curtiram, que agradeceram, né? Tem uns que falaram que você é o prefeito deles, né? Então é muito legal ver isso. E realmente é gratificante, né? Ver o carinho do povo para com você e também para com a nossa página aqui, Giz e Luta. Então eu queria agradecer e falar para você colocar as considerações finais suas aí. O Diogão já caiu demais. O Diogão deixa quieto, né? Não, vou deixar você falar primeiro, que você é o nosso convidado. Depois eu falo. Tá tranquilo. Manda bala, meu parceiro. O Diogão só tem uma coisa. A mãe dele hoje não tá. Reparou, Fabrício? Hoje ela não apareceu. Daqui a pouco ela aparece aí. A mãe do Diogão, Dona Geralda, hoje não apareceu. Daqui a pouco ela aparece. Vai lá, Rodrigo. Bom, primeiro, quero agradecer aí a página Giz e Luta. Eu acho esse nome espetacular, né? O Giz é muito simbólico, faz parte da vida de todos nós, né? Duvido que tenha alguém que não lembre de alguma coisa da sua vida que aprendeu através de um giz escrito numa lousa, que não lembre da própria voz de um grande professor ou uma grande professora. Então, a profissão de professor, de professora, sem dúvida nenhuma, é a mais nobre entre todas que existe. Não estou falando isso para fazer um merchan com vocês, não. É porque, de fato, quando eu paro para pensar aí de todas as pessoas que me ensinaram alguma coisa, os meus valores, tal, é lógico que a gente lembra do nosso pai, da nossa mãe, a minha irmã, que é mais velha, né, que sempre também foi um exemplo para mim, mas, sem dúvida nenhuma, os professores me transformaram. Entrei para a política por causa de uma professora da Inês Paz, né, e através dela tive acesso à política partidária, e quando entrei no PT aos 14 anos, participando de palestras, de congressos, de cursos, de formação, de debates, eu aprendi, sem dúvida nenhuma, aprendi muito mais, né, e foi tirando de mim toda aquela cultura homofóbica, machista, racista, preconceituosa que nos ensina ao longo do tempo também, nessa sociedade aí tão difícil, né. Então, esse nome Giz e Luta eu achei espetacular, né, sucesso aí para vocês, Gerson, Diogo, Fabrício, a cada um que nos acompanharam, obrigado mesmo por esse espaço, foi um prazer, foi muito prazeroso para mim aqui, peço desculpa que no início deu uma falha na conexão, mas depois deu para desenvolver um pouco a nossa atuação, as contradições que a cidade esconde da população, né, os governantes sempre esconderam várias coisas que eu pretendo usar essa campanha para a população se conscientizar, e parte disso foi feito aqui, nesse bate-papo com vocês aí, de 1h e 40 e poucos minutos. Então, é sempre uma honra, estou à disposição, que eu puder ajudar vocês também, não só quando eu estiver participando, mas em outras
circunstâncias, em outras situações, para fazer uma ponte com alguém, conte conosco, vocês têm aí o nosso contato, e tudo que vocês acharem que está ruim na cidade, que pode melhorar, que é importante fazer o debate, também nosso mandato está à disposição, e eu espero que esse mandato aí do Rodrigo Valverde desses anos seja multiplicado aí pelo menos por 4 na próxima legislatura. E para isso precisa ter uma população homogeneana consciente e sem preconceito. Obrigado mesmo pela oportunidade, uma boa tarde para todas e todos que nos acompanharam, e um bom final de sábado e domingo aí para todo mundo. Bom, primeiro ali, agora quero agradecer o Rodrigo, né, como eu havia dito, conhecer a sua história de luta, né, parabéns pelo empenho como vereador, né, estamos aqui na torcida, declarada, tá? Esse espaço aqui, que o Gerson colocou, o Fabrício também, é um espaço que a gente pensou, porque eu volto lá naquela primeira pergunta, né, sobre esse momento político que o Brasil está passando, e nós aqui, nós éramos em 4, né, os fundadores originais aqui do Giz e Luta, e aí a gente ficou preocupado com esse momento que o Brasil está passando, né, essa guinada conservadora, que tem dificultado as lutas das mulheres, a luta do movimento LGBT, a luta do movimento negro, né, diálogo, né, uma frente progressista mesmo. E nós ficamos muito preocupados porque nós estamos numa das cidades que deu mais votos para o atual presidente. Então, nós precisamos, né, abrir esse leque de oportunidades. Por isso que a gente vem trazendo várias pessoas aqui para debater. Então, assim, torcemos de verdade para que você consiga, né, para que você consiga chegar lá. Você citou a Inês Paz. É uma coisa que me deixa muito feliz aqui em Mogi, é saber que o PT e o PSOL estão juntos aqui. Porque a gente está tentando, lá em São Paulo, a gente tentou muito tempo e não deu certo. No Rio também teve uma dificuldade e acabou não dando. Campinas, né, com a Marcela Moreira, que conseguiu fazer esse meio campo ali, e aqui em Mogi. E algumas outras cidades também. Né? E quem sabe a gente não pensa em alguma coisa maior, talvez lá para 2021, para 2022, não sei. Né? Mas é um primeiro passo. Então, parabéns, né, aos nossos telespectadores aí, né, uma fala meio Silvio Santos, apesar dele ser um escroto, mas tudo bem, né, então, agradecendo, o Gerson não perguntou, mas eu já vou falar, porque eu falei pouco, porque eu caí muito hoje, tá ligado? Então, eu tenho que falar, e a nossa próxima live, nós vamos fazer uma live mais educativa, as próximas, né, nós vamos falar sobre o conceito de direita, conceito de esquerda, na página a gente vai estar colocando as datas certinho lá, beleza? Com você aí, Gerson, manda bala aí. Então, é só agradecer mesmo a presença, só, né? Presença aí. Rodrigo, eu te queria falar alguma coisa aí, ó. Quem? Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Queria falar alguma coisa. Não, ele tem que sair ainda, o Rodrigo. Você deixou, eu fico até 7 horas da noite aqui, melhor me cortar, pô. É bom. Então, eu quero agradecer a todos aí a presença, né? Nesse clima legal, nesse clima gostoso aí que nós tivemos hoje, essa tarde. Obrigado a todos. E até a próxima, né? Até a próxima na página Giz e Luta. Um abraço a todos. Até mais. Falou.